Muito bem, está começando mais um episódio desse podcast que também é Melhores Momentos, que também é programa de vídeo, que também se espalha pela nossa vida pessoal, altas horas da madrugada, a gente acorda pensando, meu Deus, qual será o assunto do próximo episódio? E aqui chegamos ao último episódio do ano do Precisamos Falar Sobre, aquela saideira, aquele momento que a gente já tá na festa, já tá a fim de ir embora. Né? Mas ainda dá espaço pra tomar mais um negocinho, porque a companhia tá boa, o ambiente tá legal, e a gente chega aqui com uma grande companhia da nossa querida amiga Miriam Spritzer. É um prazer estar aqui, que legal! fechar esse ano, gente. Prazer te Fechar o receber, ano. né? A gente fecha com chave de ouro. Chave de Coisa diamante, linda. diria eu. A gente E o já melhor vai... é que vocês esperaram pra me ter ao vivo e a cores. Claro, claro! Eu sou um Exatamente. crítico do Zoom pra essas coisas aqui. Muda, né? Eu acho que se perdem algumas nuances, assim. Primeiro que eu tô preocupado se o meu timing tá bom ali, de delay e tal. Sim. Então, tipo, quando alguém fala uma coisa e tu quer muito entrar na hora pra comentar, tipo, tu já entra atrasado, né? Por causa dos troços. Sim. Então, puxa, te ter ao vivo aqui é um privilégio, a gente não pode deixar de perder, porque tu tá indo embora logo, né? É e uma pra mim é pessoa... um privilégio estar aqui com vocês também, né? Porque aí, que a maravilha. nossa amizade quase toda é virtual. Basicamente. E o privilégio mesmo que a gente tem é de contar com a Mobartzen aqui como patrocinadora, essa rapaziada que faz ambientes planejados lindíssimos e que tá oferecendo 35% de desconto pra quem é nosso ouvinte. Então tu chega lá e diz assim, eu escuto o Juju e Arthur, eu vi aquele episódio com a Miriam lá sobre os Estados Unidos, sobre Nova York, parará, quanto que eu tenho de desconto? 35%, que é basicamente o lucro do cara, entendeu? 35% é a margem. Então ele tá tirando do dele pra te oferecer uma vida nova aí na sua casa com seus ambientes planejados. Miriam, a tua casa em Nova York, como é que é? Minha casa, ela é assim, foi sendo montada aos poucos, né? Porque eu já tô no terceiro apartamento lá. São 12 anos. São 12 anos, 12 quase 12 anos. E entre idas e vindas, muito mais, né? Porque foram várias idas e vindas. Então, assim, em 12 anos morando lá, tu tem diferentes fases da vida também. Então, eu me mudei pra lá, eu tinha meus 20 e poucos, agora eu tô com uns 30. Então, assim, eu tenho aqueles móveis que estão lá, que, tipo, eu comprei pra quebrar um galho e acabaram virando parte da minha vida. Clássico. Clássico. Tipo, eu tenho um sofá que eu tô há séculos tentando trocar ele, mas assim, eu não sei se já é uma coisa, tipo um karma, sabe? Que todo mundo... Eu recebo muita gente lá, quando vocês forem visitar, vocês vão ver. Aí, tipo, aquele sofá já tantos amigos dormiram, já tantos familiares dormiram. Tem um né? carinho Tem uma por aquela história, sabe? Então, assim, só que ele já virou um karma, porque eu já tinha que trocar ele há uns 3, 4 anos atrás, e eu não consigo achar um sofá tão bom quanto aquele. E aqui em Porto Alegre a gente chama o mensageiro da caridade. O que tu faz lá em Nova York Lá quando tem que tem. desovar alguma coisa? Lá assim? tem isso também, tem vários lugares diferentes, né? Primeira coisa é que em Nova York tem muita troca de pessoas. Então, qualquer pessoa que mora lá vai te dizer que o primeiro ano o teu grupo de amigos muda a cada 3, 4 meses. Então, a venda e compra de móveis usados, roupas usadas, o que tu pode imaginar, tá lá. Outra coisa que a gente fazia é, como expatriado, né? Que é a expressão que a gente usa assim quando tu vai morar lá, né? Não é imigrante. É expatriado. Expat. Aí a gente tem aquela coisa, eu tô indo embora. Pessoal, venham aqui em casa e ver o que vocês querem. Tipo, pra levar mesmo. Pra assim. levar, porque tu não vai levar pro Brasil aquilo de volta. Então, assim, mas, sei lá, a Carol, minha amiga, tinha lá eu tinha, quando eu me mudei, comprei um kit de uma pessoa só. E ela tinha um de 2. Já tem uma janta pra 3. E te digo, fazem 11 anos que ela foi embora, eu tenho, até hoje, Os pratos. os pratos que eu herdei dela. E não é assim, eu comprei dela. Não, eu herdei. Né? Então, isso aqui foi uma herança de um amigo. Então, assim, tem muito disso. E claro que aí também tem aquelas coisas que... Bom, eu já tô lá há 12 anos. Hoje em dia, tu vai no meu apartamento. Ele tá bem arrumadinho, são móveis, alguns bons. Tem cara de casa. Tem cara de casa, exatamente. E assim, assim como vocês também recebem muitas coisas legais, às vezes, tipo... Eu tenho itens que eu recebi, às vezes, em entrevistas de artistas, enfim, que aí vão guardando e vão montando a minha história lá. Pois isso é um ponto interessante de falar sobre. A gente vai falar aqui sobre sobre a tua vida fora, vida em Nova York e tudo mais, mas a Miriam, ela tem uma vida interessante de trabalho, assim, né? Eu não vou me furtar, tentar te resumir algum termo só, mas o que tu entrevista famosos, tu trabalha com lançamentos Todos os de tapetes culturais, vermelhos, essa tapetes mulher está vermelhos, presente. Broadway, off-Broadway também, cinema, TV. Eu explico assim, a forma que eu consegui explicar o que eu faço da forma mais simples é o seguinte, eu sou uma correspondente internacional de principalmente cultura e entretenimento. Perfeito, é isso aí. Porque
falo muito sobre museu, sobre arte, entrevisto artistas, mas eu também, o meu chão, né, o que eu me especializei, o que eu realmente entendia muito quando eu cheguei em Nova York, e era o que eu queria fazer, era trabalhar com teatro musical. Só que a Broadway não dava muita abertura para estrangeiro, porque eles não têm aquele interesse na mídia internacional. Porque Claro. no final das contas, por mais que tu tenha um fantasma da ópera que só vai turista, tá, e o que acontece com os outros 41 teatros da Broadway e, sei lá, os 30, 50 teatros off-Broadway e off-Broadway? Então, assim, eles têm mais interesse na mídia local do que na mídia internacional. E aí, o que aconteceu? Comecei a ter acesso... tem um festival de cinema, vai cobrir. Eu falei, gente, mas se eu não consigo falar com o pessoal da Broadway muito, imagina o pessoal do cinema. E a coisa no cinema começou a abrir porta, abrir porta, abrir porta. E aí, hoje eu tô super bem inserida, mais até na área de cinema e televisão do que na área de teatro musical. Claro. Tu faz parte da associação da imprensa estrangeira, né? Exatamente, da Hollywood Foreign Press Association, que é a organização que vota no Globo de Ouro, né? E isso é uma coisa muito... Foi, assim, uma super surpresa, porque é um grupo de altíssimo nível que fazem isso, correspondentes internacionais de cultura e entretenimento. Por isso que eu aprendi a explicar. Não, eu faço isso. É uma frase, gente. E como que tu entrou pra esse grupo, assim? Tu te inscreve, é um convite? Como é que funciona isso? É um pouco dos dois, tá? Mudou as regras esse ano, porque até ano passado só podia ser gente que morava em Los Angeles. Então eu assistia ao Globo de Ouro e o pessoal, ia lá e agradecia a imprensa estrangeira. Eu falei, mas por que eu não faço parte desse grupo? Eu sou estrangeira, eu sou imprensa! Eu sou imprensa e eu falo com essa gente, né? Eu quero ser importante, não, mentira. Aí eu me lembro que eu procurei no site deles, isso assim, há 20 mil anos atrás, e vi que não tem como, eles só querem gente de Los Angeles, tá? Deletei, segui minha vida. E assim, eu tô em processo de green card, então assim, até para oficializar algumas coisas, como eu não tô no Brasil para ser de todas as associações de jornalista e não sei o quê, que vocês sabem que tem esses sindicatos, essas uniões e tal, tinha lá uma associação de correspondentes internacionais nos Estados Unidos, que era a matriz era em Nova York. Eu falei, bom, é essa, vou me inscrever. Me inscrevi. Acabei entrando na diretoria, porque não tinha ninguém da América Latina. Era só europeu. Bom, então, né, a latina vai lá, claro. Óbvio. Aí me inscrevi e tal. Aí teve uma eleição, votaram em mim e tal. E aí, o que aconteceu? Eu era a única pessoa que trabalhava com o entretenimento daquele grupo. E essa associação de Los Angeles entrou em contato com essa associação de Nova York para avisar, olha, nós estamos fazendo seleção de novos membros e mudamos as regras. A gente quer gente de fora de Los Angeles também. Será por causa da pandemia, é isso? Também. De se normalizar essa coisa de estar longe, porém contribuir e tal. É que assim, nos últimos anos, saiu muita produção de cinema que estão em Atlanta hoje, que estão em Vancouver, que estão em Toronto e estão em Nova York. Então, começou a se perder um pouco daquela coisa que a indústria tá toda em Los Angeles. Teve isso. E também eles estavam querendo mais diversidade nos membros, porque pensa, quantos correspondentes internacionais que só fazem cultura e entretenimento de diferentes países estão em Los Angeles? Poucos. Sim. E então, até para te ter uma qualidade alta, como é que eu vou garantir que eu tô pegando os melhores? Bom, tem gente foda que tá em Nova York. Claro. Então, eles entraram em contato, o presidente dessa associação falou, cara, a única pessoa que a gente tem mais ou menos nesse perfil é a Miriam. E me encaminhou o e-mail. Vem nessa reunião, pelo amor de Deus, porque a gente não sabe nem como se comunicar com essa gente das artes. Eu fui. E aí, me reuni com 3 membros da Hollywood Foreign Press. E eu, o presidente da associação, a chairwoman, que seria tipo a gestora americana da associação. E aí eles, olha, a gente está fazendo seleção de membros, a gente deu uma olhada no teu perfil, seria muito legal que tu te inscrevesse. Mas assim, a gente não tem nada a ver com isso, é uma empresa terceira que vai te selecionar. Então é só, né, legal, amiga, brother, Mas tipo, não tô te prometendo nada. É contigo. Tá. A inscrição, a deadline, era 24 horas ou menos depois dessa reunião. Meu Deus. E eu, bom, né? Parou tudo. E precisava de carta de recomendação de não sei quantas mil pessoas, precisava de comprovante de pagamento, porque é uma coisa que tem que ser muito oficial. Claro. Então não pode, eu sou blogueira e quero ser dessa... Não, né? Me mostra o que tu fez. Gente, eu fui cirúrgica. Eu peguei assim, não adianta eu colocar celebridade. Eu vou colocar lá, por mais que foi, sei lá, uma entrevista de 2 anos atrás, porque o limite era 2 anos, vou colocar a entrevista com a Moldova. Fui lá e tudo que era assim, cinema, importante, eu coloquei. Aí depois, então agora eu vou colocar as celebridades, as maiores, né? Foi. E aí no final,
Por sorte, eu tinha recém-aplicado pro meu Green Card, então eu tinha cartas de recomendações atuais, Sim. os comprovantes de pagamento, tudo organizadinho como tinha que ser. E eu, bom, isso aqui é fácil. Mas assim, ó, a deadline era meio-dia, eu mandei às 11h50. E assim, tudo bem, mandei chegou. porque seja o que Deus quiser. É que é o jeitinho brasileiro, né? A gente tá em outro lugar, mas a gente vai ele até o final. Mas azar, 10 pro meio-dia é Claro, 10 pro tá meio-dia, dentro não é do meio-dia horário. ainda. E assim, ó, aquela coisa, eu não vou ser selecionada, mas assim, eu Sim. pelo menos vou ter minha consciência limpa que eu Que eu tentei. fiz, aham. Entendeu? Porque assim, eles me chamaram pra fazer isso. Eu vou mandar, né? E aí, quando veio, no dia antes, eu descobri, eu tive um spoiler, porque alguém dessa associação me mandou um e-mail no dia antes do anúncio pedindo uma foto em HD. E aí eu falei, bom, eles não vão me cancelar, tipo, essa aqui de jeito nenhum, tá? Então eu falei assim, acho que eu fui selecionada. Não vai ser pra uma lista É. dos recusados Não. a foto, né? Assim, gente, essa aqui nunca selecionam. Não, aí no dia seguinte veio o anúncio, meu celular ficou bombando. Assim, todo mundo manda mensagem. Eu não tinha me dado conta o quão grande que era isso, porque eram os colegas também, correspondentes internacionais. Claro. Falaram, cara, a gente se inscreveu pra isso 5 anos, sabe? Mas, e me diz uma coisa, Demais. vou trazendo pra esse lado de morar lá e tal, e trabalhar lá, porque tu trabalha com isso lá. Trabalho, aham. Como é que funciona isso? Tipo, tu é funcionário de alguém? Tu tem um chefe? Sim, eu tenho, na verdade, assim, é um pouco mais livre do que eu seria aqui, porque lá eu não bato ponto, né? Eu sou correspondente fixa de alguns veículos lá. Quer dizer, daqui. Por lá. Daqui, lá. Lá. Então, assim, tudo que é matéria dos Estados Unidos para a revista L'Officiel sou eu que faço. Mas eu também faço matérias, tipo, eu tenho uma série de entrevistas no site da revista que eu entrevisto celebridades brasileiras. Que isso foi algo que veio da pandemia, porque até então, é assim, Rodrigo Santoro está em Nova York. Ah, é a minha oportunidade de falar com o Rodrigo Santoro. Entendeu? Mas, assim, geralmente, por que a correspondente internacional vai falar com um ator brasileiro? Sim. Se no Brasil vai ter coletiva de imprensa, vai ter um Claro. monte de coisa. Então, a pandemia trouxe algumas coisas e eu ter mais contato com o Brasil. Mas, assim, eu trabalho com a revista L'Officiel, trabalho com a revista Versátil, trabalho muitas coisas com a Harper's Bazaar, faço alguns freelas para outros lugares. Fui muito tempo correspondente da TV Com, né? E aí, foi aí que eu mais ou menos entrei nessa área mais de comunicação mesmo e fui estudar jornalismo e tal, já nos Estados Unidos. Ah, tu estudou lá? Eu estudei lá, porque eu era formada em administração aqui. Ai, olha. E aí eu comecei. Clássico curso que não sabe o que é da vida. Mas é que sabe o que é? Eu não sabia que tinha essa opção. De não fazer faculdade. Não, os meus pais eram médicos. Então, assim, sim. gente, que jornalismo, né? Nunca. Na verdade. Opa. Tu acabou... Eu deveria ter estudado publicidade. Eu estudei na SPM Administração com ênfase em marketing, mas eu deveria ter feito publicidade. Entendeu? Então, até eu encontro, volta e meia, minha orientadora, né, do TCC, ela... Eu nunca entendi por que tu foi pra DM. Eu falei, eu também não. Pô, ninguém que tá na DM sabe por que foi. Às vezes o cara vai só porque, tipo, preciso fazer alguma coisa. Não, e o jornalismo acontece muito isso, né? De tu te inserir na comunicação e daqui a pouco tu vê que tu tá fazendo jornalismo e tu vai atrás de se especializar, né? Foi exatamente isso. Eu tinha ido fazer uma pós-graduação na NYU, na área de administração. E aí, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, gostar daquilo, eu falei, bom, daqui a pouco vai vir uma bomba e eu vou ter que estudar isso aqui. Sim. Falei, então já vou começar a estudar agora. Eu quase fui expulsa da NYU de tanto tempo que eu demorei pra me formar. Bah, eu também. Eu também. Só que eu acabei cancelando antes de me expulsar. Não, Mas eu também foi tipo assim, ó, isso. eu recebi uma ligação e disse, olha só, o teu curso era pra demorar, porque como eu tinha créditos que foram aceitos Sim. da administração, marketing, o teu curso era pra demorar 2 anos e meio, tu tá demorando 4. Ah. Tu pode ou perder as primeiras cadeiras que tu fez, ou termina esse verão. Valeu, obrigado aí. Aí eu avisei todo mundo, pessoal, é o seguinte, férias 3 meses, eu vou terminar esse verão. Sim. Mas eu entreguei, gente, assim, ó, eu deveria ter vergonha dos trabalhos que eu entreguei naquela universidade. Mas conseguiu, tá tudo Consegui, certo, tenho tá diploma, trabalhando. tenho Aí, ó. diploma, e é isso. E é isso que vale. E eu ia te dizer, tu falou que tu foi e voltou muitas vezes, morou em outros lugares também. Mas quando tu decidiu, vou morar em Nova York, há mais ou menos 12 anos, foi o trabalho? O que te motivou? Por que tu escolheu Nova York? Eu sempre amei Nova York, tá? Quando eu fui pra Nova York a primeira vez como turista, eu me apaixonei pela cidade.
Porque eu sempre fui ligada com teatro musical. Lá, querendo ou não, é a meca do teatro musical. A Broadway e o teatro musical, ele faz parte de uma Nova York de outros tempos, né? É uma nobre arte, assim, né? Nova-iorquina. A história, eu escrevi até um artigo sobre isso, porque uma editora me pediu pra escrever a história da Broadway. Eu falei, eu não consigo te falar a história da Broadway sem te falar a história de Nova York. Não dá. As duas são muito interligadas. E a indústria é base, porque assim, qualquer outra coisa tu consegue tirar de Nova York. O mercado financeiro pode sair de lá, o mercado de moda pode sair de lá, mas o teatro não, porque o teatro é fixo. Então tu não tem, por mais que Londres também tenha muito teatro, tu não consegue tirar aquela quantidade de prédios e um público acostumado a ver, né, a assistir teatro de lá. Porque já é uma coisa muito ligada, da cidade. É cultural pra cidade e pra quem viaja pra lá também, né? Sim, é um ponto turístico, né? Vai primeira vez pra Nova York, uma das obrigações que tu tem que fazer é assistir um musical. Mas eu te interrompi quando tu tava falando por que tu escolheu Nova York. Então, mas aí Nova York tinha essa coisa do teatro musical. E também ela tinha aquela, assim, ninguém é de lá. E é uma cidade que, assim, ó, tu é anônimo, né? A gente vem de Porto Alegre, assim, todo mundo se conhece. Né? A gente, inclusive, tava no jantar que vocês se conhecem, sabe? Tipo, da onde? E o que eu adoro também, eu gosto de vir pra cá e conhecer as pessoas e, mundo pequeno. Lá, quando isso acontece, assim, raro. É muito raro. Assim, sério que tu conhece tal pessoa da onde, sabe? Então, e é uma cidade que, assim, tu não vai ser o mais inteligente, tu não vai ser o mais burro. Tu não é o mais rico, tu não é o mais pobre, tu não é o mais bonito, tu não é o mais feio. Tu acha que tu tá fazendo sucesso, tem gente que faz muito mais sucesso que tu. Então, eu acho que é uma cidade que ela te coloca muito tipo assim, te coloca no teu lugar, sabe? Sim. E ela é uma cidade que se eu tô entediado, o problema sou eu. E isso que é muito legal, porque tem coisa pra tudo que é gosto. Então, foi isso que eu me apaixonei todo, né? o tempo todo, 24 horas por dia. Então, eu me apaixonei por Nova York nesse sentido. Sim. E aí, tem uma frase, né, que os nova-iorquinos adotaram, que é o seguinte: se tu acha que tu é feliz em qualquer outro lugar, senão Nova York, você só está se enganando. Eu acho que é mentira. Acho que as pessoas podem ser felizes em outros lugares. Pra mim, que me tornei nova-iorquina, é muito real. Assim, eu passei agora 6 meses em Miami, né, por causa da pandemia. E era assim, os nova-iorquinos se reuniam em Miami, assim. Nós não podemos admitir, tá? Mas a gente tá gostando aqui. Mas tem ninguém escute isso, sabe? Sobre Nova York, tem uma muito boa, que é o do Vinícius de Moraes, né? Que ele compara o Rio de Janeiro com Nova York, né? Que ele diz que Nova York é legal, mas é uma merda. E o Rio de Janeiro é uma merda, mas é legal. Exatamente. Mas é uma cidade cosmopolita demais, isso já foi dito por todo mundo, assim. Mas e como é que é a tua vida diária, assim, lá? Tipo, onde é que tu mora lá? Qual é que eu região? moro no Upper East Side, tá? Que soa como algo muito, assim, posh, muito fancy. Mas assim, porque as pessoas pensam no Gossip Girl. Exatamente. Não é verdade, tá? Eu sempre brinco que eu moro na parte pobre do Upper East Side. Upper East Side é ao lado direito do Central Park, pra cima. Isso. Depois da 100, antes. Se tu tá olhando de Midtown pro norte, sim, é do lado direito. Eu tô pisando lá na Wall Street, isso entendeu? aí. Tá, isso aí. Tu tá pisando na Wall Street, tu vai olhar pra cima. Sabe onde fica o Metropolitan Museum? Sim. Tá, então eu moro bem na rua do Metropolitan Museum. E aí, na frente do Metropolitan Museum, tem o apartamento, o prédio do Succession. Tá, e aí tu vai várias quadras em direção ao Rio, eu moro lá. Então, eu moro na 2ª Avenida, que é uma região super residencial. Muita gente jovem mora lá. E, tipo, é uma região que tem um monte de restaurantezinho, mas, assim, não é turística. Se vocês forem visitar, vocês vão lá, porque vocês me conhecem. Eu vou dizer, venham que é legal. Mas vocês não iriam... nós temos que visitar o Upper East Side. Não, vocês vão pra Madison Avenue, que é no Upper East Side, que tem aquelas lojas de grife e tal. Talvez vocês vão assistir o Woody Allen tocando na segunda-feira de noite no Carlisle. No hotel. E é isso. Sim. E assim, no máximo, vamos dar uma olhada naquilo que eles chamam de Park Avenue, né? Que é tipo, o lugar mais chique de Nova York, pra morar. Tá, não é lá que eu moro. Deixando já bem viu claro. o Woody Allen tocando lá? Já vi. Ele não é muito simpático, ele não olha... Não, ele não é. Ele fica assim, ó, o tempo inteiro. E ele toca clarinete, né? Não, e não assim, o pessoal aplaude, ele fica assim, ele sabe? Continua, sério? Mas falam, né, que pra tu morar em Nova York, tu tem que ter visto, tipo assim, não, carteirinha, tu tem que ter visto o Woody Allen, né? É o Woody Allen, a Susan Sarandon. É tipo aqui com o Cigano Igor, é o equivalente ao Cigano Igor em Porto Alegre. Tem que ver, né? Tem que ver. A Susan Sarandon?
A Susan Sarandon. Tá em todas? Se tu A nunca... host festa calma aí. total? Se tu nunca te cruzou com a Susan Sarandon em Nova York, é porque tu tá mentindo que tu tá lá. A gente cruzou com o Bruce Willis em Nova York. Nossa! Não, o Saindo Bruce da Willis Broadway, Saindo inclusive. atrás, na porta de trás do teatro que ele tava se apresentando. Assim, sabe? Mas assim, ó, tem um lugar, gente, que eu acho que todas as vezes que eu sentei lá pra tomar um café, eu vi uma celebridade. E era assim, só nível A. Então eu sempre falo, onde é que a gente vê celebridade? Vamos nesse café. Que é o Sun Ambrose da 77 com a Madison. Olha aí, ó. Sempre passa alguém ali. Primeiro dia que eu fui lá, eu vi a Natalie Portman e a a Linda Evangelista. No meu aniversário, eu fui tomar um café lá e encontrei o Mr. Big. E, Sério? e as minhas amigas, né? Óbvio, pra sacanear. A gente foi com balão. Meu primeiro aniversário na Nova York. Balões, aquele escândalo todo. E aí ele entra, sai do restaurante, ele olha pros nossos balões. Quem é que tá de aniversário aqui? Falei, eu. Carrie Bradshaw dos Pampas. Prazer. Cara, tem um amigo, tem um parceiro que foi pra Nova York certa feita, assim. E aí ele tava no Central Park lá, esperando um outro parceiro, e passa o Woody Allen correndo, assim, do lado. Aí ele olha assim pro Woody Allen, tipo, interrompe o Woody Allen, que deve ser algo que o Woody Allen deve odiar que façam com ele. Ele parou com o Woody Allen e o Woody Allen, tá, qual é teu nome? E ele assim, é Stiefelman. E aí o Woody Allen já, tipo, hey, Stiefelman. E ele, beleza, tá, beleza. E aí tirou uma foto com o Woody Allen. O Woody Allen seguiu a corrida e ele ficou ali, paradinho, esperando o parceiro chegar. Sentado no banco. Daqui a pouco o amigo dele chega e ele sabe que o Woody Allen tá dando a volta. Aí ele tá com o cara conversando, assim, o Woody Allen passa de novo e o cara diz assim, olha ali o Woody Allen, cara. E o Stephen, meu amigo, diz assim, sim, ele é meu amigo, quer ver? Aí ele levanta a mão assim pro Woody Allen, hey, Woody! E o Woody Allen responde, hey, Stephen, man! E segue correndo assim. Mas eu imagino que ele deva ser um pau no cu mesmo, porque ele tem... Muita gente diz que ele é um cara desagradável, assim, né? Apesar de ser, enfim, Mas é que também, é assim, sem querer defender... Exato. Deve ser um saco seu Woody Allen. É que eu fico muito pensando. difícil eu defender o Woody Allen, mas vamos lá. É bem difícil defender o Woody Allen. Eu não tô nem... Por isso que eu não vou defender ele, mas assim, eu fico pensando nas pessoas muito famosas, que, claro, o nova-iorquino já se adapta, enfim, tá acostumado. Mas imagina a quantidade de turista que tem, a quantidade de gente que deve parar. Mas gente, ele corre no Central Park eu porque concordo ele gosta. com isso. Ele gosta Por disso outro aí. lado, eu também acho o seguinte... Essa galera que trabalha com entretenimento, e vocês sabem disso, que são comunicadores conhecidos aqui, né? Faz parte do trabalho ser reconhecido. E que bom que o teu fã te para na rua. O problema vai ser quando eles não pararem. O Neto Fagundes que verdade. diz, eu trabalhei tanto a minha vida inteira pra ser famoso e agora eu vou botar isso filme no meu carro. Claro, né? Não vai, não tem. faz sentido. Mas tu falou do prédio de Succession. Cara, Succession tá bombando, né? Tá bombando. Tipo, lá tá gigantesco. Tá. E aqui tá crescendo, Tá né? crescendo. Eu acho que o Succession roubou o lugar de Gossip Girl, porque o Gossip Girl novo foi tão sem graça. A gente adora ver gente rica criando problema. É muito bom, né? Muito Sim, bom. maravilhoso. O Gossip Muito bom. Girl é isso, né? Tu fica... eles são adolescentes com problemas de adultos, só que são Claro. problemas... E estão lá carregando uma bolsa de $30 mil. Isso é maravilhoso. Então, assim, o Succession, ele tem isso, entendeu? Que é os caras assim, gente, vamos dividir a empresa, cada um pega uns bilhão. Entendeu? Mas, Não tem mas problema. ela é um pouco mais profunda do que Gossip Não, Girl, é que- né? é As que- relações, os conflitos são mais É que complexos, Gossip né? Girl era uma série Era de adolescente. adolescente. E também porque é de outra época também, né? É que o Succession é como se fosse a história do pai do Chuck Bass, entendeu? Muito bom. Então, assim, é um outro ângulo. É uma Adorei, empresa do né, quê, a a descrição. Succession? Do que é a empresa da família? É multi-coisas? É uma empresa, pelo que eu consegui perceber, é uma empresa que é pra ser como se fosse uma Fox News. Um RBS. É o uma Sirotsky de RBS, Nova York. Exatamente. E aí, assim, aí o cara tem contato com o presidente, não sei o quê, e é o dono que não consegue passar adiante pros filhos. E ninguém consegue entender se é porque ele tem ego ou se é porque ele acha que os filhos Não tem realmente condições. não têm condições. Eu acho a segunda opção. Eu acho que ele é um cara que até não aguenta mais a tal da empresa. Fala, puta que pariu, eles vão fazer isso de novo comigo. E aí ele quer passar pros filhos e a coisa não consegue, porque aquele ali não tem foco, aquela ali é meio perdida, só quer a fama de ser CEO. E assim, ó, o certo era ele ter passado pros funcionários. O Kieran Culkin é um dos filhos, né? Sim, eu já entrevistei ele. Sério? Há muitos anos atrás, quando ele tava Que numa massa. peça na Broadway. E eu olhei, eu conheço esse cara de algum lugar. Fiquei horas, aí eu, Culkin, o que tu é do... perguntou do isso? Macaulay. Não, mentira. Você perguntou isso pra ele? Falei, porque eu fui dar um Google e vi que ele fez o Home Alone. Aí eu falei, tu é irmão do Macaulay Culkin, né? Ele sim. Eu, então... Ele não era famoso ainda, assim? Não era famoso, não. Isso era, tipo, sei lá, 7, 8 anos atrás. Ele tava numa peça da Broadway, tipo... E ele é um super bom ator. Aí ele até comentou que, assim, que ele fez o filme também, mas a maior parte das pessoas reconhece ele por ser igual ao irmão do que porque ele também tava no filme, que era o irmãozinho mais novo.
Tu vê. Mas tu falou sobre amizades, né? Porque tem muita gente, quando vai morar fora, fica muito... fica com o pé atrás por causa disso. Tu já tá longe da tua família, daí será que eu vou conhecer gente? Será que eu vou ter amigos? E tu falou de muitas amizades, né? Como é que se fazem essas amizades, né? Em Nova York, que é uma cidade tão louca, que não para nunca, que tem gente de tudo que é lugar. Tem que correr muito atrás. Eu imagino. Isso é verdade. As pessoas, às vezes, acham que, assim... eu vou chegar lá e vou ser estrela, porque eu sou a brasileira nova, todo mundo vai querer ser meu amigo. Não, tem mais uma brasileira que tá lá, sabe? Tipo, eu dei muita sorte. Bom, primeiro porque eu também não sou uma pessoa muito tímida. Então, quando eu fui pra lá, tipo, eu fiquei amiga eu morei numa residência para estudantes, que era tipo um albergue, tá? Que era um apartamento do tamanho desse estúdio, que tinham 4 ou 5 biliches e a gente ficou todo mundo amigo. Sim. E era uma galera que tava lá para estudar inglês. E eu fiquei muito amiga de uma guria que é uma russa, que até hoje é super minha amiga. E ela tava estudando inglês. E ela tinha um grupo de amigos, que era um italiano, que tinha uns outros italianos e tal, e eles saíam todas as noites. Quando eu cheguei lá, eu tava procurando apartamento. Não tem nada mais agressivo do que procurar apartamento em Nova York. Então, assim, eu acordava e eu ia dormir, e no meio do tempo era só procurando apartamento. Meu Deus. Sério mesmo? Sempre. É tão Assim, traumático assim? Se tu não decide na hora... Alguém vem e pega. Exatamente. Então, assim, tu tem que estar muito preparado, e aí tem dificuldade quando tu é novo na cidade, que tu não tem histórico de crédito, né? Que eles precisam ver como é que tu paga a dívida. Tu mal e mal tem conta bancária lá, logo que tu chega. Então, assim, né? São vários desafios. E aí ela tinha uma preocupação muito grande comigo, que eu era uma pessoa antissocial. Que ela, essa guria veio morar aqui, 20 e poucos anos de idade, não tem um amigo, não sai, né? Tá sempre... Né? Eu tô aqui fazendo festa e tal. Por que tu nunca sai com a gente? Eu falei, não, é porque eu tô procurando apartamento. Eu tenho que achar antes de começar minhas aulas. Tá, então vamos fazer o seguinte, quando tu achar apartamento depois, a gente vai sair todos os dias. Eu, pode deixar. Saí todos os dias por 2 semanas, eu comecei minhas aulas acabada. Mas foi muito bom, porque ela já tinha os seus amigos que estudavam inglês, e ela me apresentou para esse grupo de amigos que ia ficar na cidade. E a partir daí tu começa a conhecer muita gente. E eu conheci um grupo de brasileiros que também estava lá estudando inglês, então assim, os grupos iam se formando. Maravilha, 6 meses depois essa galera vai embora. Pois é. E aí, isso começou aí durante os 3 primeiros anos da minha vida lá. Eram Os grupos iam mudando. semestrais. Sazonais. Sim, e assim, amizades maravilhosas, gente que são meus amigos e fazem parte da minha vida até hoje. Mas, acordo domingo, e aí, com quem que eu vou almoçar hoje? Né? E aí, isso acontece. Mas assim, com o passar do tempo, tu também começa a ter rotinas e se afastar um pouco dessa coisa. Aí eu tô aqui por 1 mês, vamos fazer todos os programas juntos. Claro. Não, vem cá. Começa né? a viver a cidade. Exatamente. Né? Então, assim, tu tem que ir na academia, tu tem que fazer tua compra do supermercado, sabe? Tu vai cozinhar em casa às vezes. Tipo, tá nevando em menos 40 graus. Ai, hoje eu acho que eu não vou sair, sabe? Coisa que no primeiro ano eu não. Vai que é o único ano que eu tô aqui, eu vou ter que sair. Sim, né? que é viver Tipo assim, aquilo com força total. intensamente. Né? Então, assim, eu fazia, sei lá... Eu fiz tudo que é curso que vocês podem imaginar. Curso de costura, claro. Fazia aula de canto, fazia aula de dança, as coisas que eu fazia mesmo. Mas eu fazia outras coisas pra conhecer gente que daqui a pouco pudesse ter a ver comigo. Porque a minha pós-graduação, as minhas colegas eram todas, tipo, 50 a mais, né? Que são pessoas maravilhosas, mas assim... Outro ritmo. Eu não vou sair com elas, tipo, sábado da noite pra balada, querem entendeu? outras coisas, né? Exatamente. E assim, grupos, tipo, uma das minhas colegas de pós, ela era pras lojas de departamento, que a Ana Wintour era pras revistas. Nossa. Então, assim, ela tinha um grupo de empoderamento feminino, que ela reunia um grupo de mulheres da minha idade, tipo, uma vez por mês, da nossa idade, assim. Então, uma vez por mês a gente se reunia. Ali eu conheci um monte de gurias legais. Sim. E aí, a partir daí, ai, gurias, me chamem quando vocês forem fazer uma coisa e não conhecem ninguém. Quando tu te coloca numa posição de, olha, eu não conheço ninguém, eu sou nova na cidade, me ajudem, as pessoas te ajudam. Sim. E assim, é um aniversário, não conheço ninguém. Vai. Eu nunca fui numa festa, naqueles primeiros anos, que eu não saí com 2, 3 amigos novos. Sim. E depois, o que acontece? Eu vou ter que puxar, vamos tomar um café, vamos dar uma volta. É parte, eu acho assim, muitas das vezes as pessoas, eu fico muito sozinha, é porque as pessoas não procuram. Elas acham que, eu sou a coitada, eu sou a nova da cidade, eu sou a celebridade. Não. Entendeu? Todo mundo é meio novo. Então, assim, várias amigas minhas, vários amigos meus, foi aquela coisa, e aí, amanhã o que nós vamos fazer, sabe? Tá, vamos fazer um brunch, chama fulano, chama ciclano. Quando tu vê, formasse um grupo, sabe? Tu acha, menina, que ainda é um lugar para as pessoas
se aventurarem e irem, assim, tipo... Porque durante muito tempo foi isso, né? Pra muita gente, uma fuga, uma escapatória, pra gente que queria uma vida melhor ou que tava querendo buscar uma situação diferente pra aprender uma coisa nova. Como é que tu vê isso, assim? Tu acha que Nova York ainda tem espaço pra isso, assim? Nova York sempre vai ter espaço para isso, porque é uma cidade transitória. Muita gente vai e vai embora. Então, abre espaço para aquela pessoa nova. Só que em Nova York, eu demorei muito tempo para entender isso. Quando eu me mudei para lá, uma grande amiga minha, que estava morando lá há 1 ano, que eu achei que ia ser minha parceirona, assim, de morar em Nova York, na semana que eu cheguei, foi a semana que ela decidiu que ia embora. E eu acompanhei meu primeiro mês, a saída dela de Nova York. E eu demorei muito tempo para entender que gente, ela tá abrindo mão né, uma coisa que ela brigou a vida inteira, né? Tipo, o meu maior medo era não gostar de Nova York, porque é uma cidade difícil. É uma cidade muito dura. Ela te dá um soco na barriga e um carinho na cabeça no mesmo dia. Tipo, no mesmo dia que eu fui rejeitada num apartamento que eu achava que eu ia conseguir, eu tô na rua e encontro um ator da Broadway que eu amo, entendeu? Então, assim, tá, mas uma das coisas mais legais acontece, ao mesmo tempo que uma das piores coisas acontece. Tipo, eu não tenho onde dormir semana que vem. Mas eu tô na cidade que tudo acontece. Então, é uma cidade dura. E é uma cidade que ela não te dá um intervalo. Se eu paro, essa semana eu não vou lutar. Essa semana eu vou ficar na minha. Eu vou perder meu lugar. Então, ela é uma cidade que te exige demais, porque o pessoal brinca muito daquela expressão Rat Race, né? Que é um jogo que é a corrida dos ratos. Eu não sei se a gente tem esse jogo no Brasil. Mas o rato tá sempre correndo naquela rodinha, corre, 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 não sai do lugar. Nova York tem um pouco disso. Mas também é uma cidade que, se tu é bom, tu tá afim e tu vai atrás, ela te premia. Tu é recompensado. Exatamente. Então, assim, eu não cheguei onde eu tô na minha carreira e não cheguei onde eu tô na minha vida lá de graça. Claro. Tudo foi trabalhado. Entendeu? Quebrei minha cara muito. Perdi coisas, perdi. Volta e meia, assim, eu tô lá e, né, a gente brincou uma vez no Keeping Up with the Pop, que o Cosma, deve ser difícil, né, porque tu sabe todos os eventos que tu não é convidada. Pois é. Eu sei todos os eventos que eu não sou convidada. Assim como eu também, volta e meia, sou convidada para uns eventos. Então, tem de tudo. Eu acho que as pessoas, quando olham de fora e olham, vão lá olhar meu Instagram, foto com a Isabela Rossellini, não sei o quê, festa da HBO e tal. Nossa, que vidão. Aquilo ali é o Instagram, né? Não, é o Instagram. Porque é como tem que ser o Instagram. Certo, o Instagram é isso. E as pessoas não veem que, assim, pra ir entre um tapete vermelho e outro, a gente tá correndo, tá montando câmera, tá se virando nos 30. Trabalhei, assim, às vezes pagava pra trabalhar, né? Porque o câmbio nem compensava. Mas, assim, é pra eu estar lá. Porque se eu não tô, eles esquecem que eu existo. E, outra pessoa vai estar. Exatamente. Eu brinco, né? O tapete vermelho tem uma hierarquia. Eu comecei lá no final. Sem conseguir entrevista. Fui passando, brigando. Aí conhece o RP, não sei o que e tal. Tu vai fazendo todo o contato, até que hoje... Não, a Miriam é do Brasil, ela trabalha, ela é séria, a gente gosta dela, ela fica aqui na frente. Eles que vão montando ali onde que fica cada um, claro. Sim, eles não me conhecem, então como é que eles vão saber que eu vou chegar lá e não vou dizer hoje, Allen, então tu assediou uma galera? Sabe? Num tapete vermelho. Como é que é a tua relação com a tua enteada? Entendeu? Então, assim, eu sei que daqui a pouco, numa exclusiva com o Woody Allen, que nem a gente tá fazendo, eu vou poder perguntar com um jeitinho e tal. Mas num tapete vermelho, que nós estamos na estreia do filme dele, momento, né? talvez não seja o momento, né? Então, tu também vai entendendo como é que a cidade funciona. E eu falo, ou é uma cidade que tu entra no ritmo dela, ou ela vai te devorar. E eu acho que muita gente acaba querendo entrar em Nova York com o ritmo do Brasil, e não é a mesma coisa. É assim, marcou as 2 horas, é 10 para as 2 que tu vai estar. E aí, o que acontece? A gente tá ok. Ai, gente, Brasil, se eu chegar às 2h30, super, não tem problema. Não, porque o americano às 3 já tem outro compromisso. Sim. Então, tem uma história magnífica do Davi Coimbra, quando ele morava em Boston, que ele conta que ele foi convidado para uma festa de aniversário e que ele recebeu o convite do cara dizendo que a festa aconteceria das 5 às 7. E aí ele foi para casa do cara, chegou lá, curtiu a festa, felicidade, 7 horas, o cara, então tá. Obrigado. É isso. Valeu, obrigado aí pela visita. Eu já juro. foi abrindo a porta, pode ir embora. Eu juro que eu nunca acreditei. Cara, isso é no início. maravilhoso, na real. Mas eu nunca acreditei. Eu fui. Me lembro do primeiro casamento que eu fui, termina meia-noite. Gente. Isso é só pra dizer que tem uma hora pra terminar. Não é possível. E assim, nós éramos vários brasileiros e latinos naquele casamento. Nós vamos aquecendo o casamento, né? Tipo, eu não vou me acabar na pista às 10 da noite, porque às 4 da manhã eu tenho que estar em pé. Então, assim, tranquilo. Não, é só o jantar agora, é só não sei o quê. E os americanos lá, né, agitadíssimo.
Meia-noite. Não era assim. Era acendeu a luz, desligou a música. Obrigado por virem. Tchau. Isso é muito bom, isso, na real. Mas, gente, eu nem comecei a Eu curtir a adoraria festa isso, ainda, sabe? esse hábito aqui. O Arthur é. Eu mando as pessoas embora da minha casa. Esses tempos teve um cara lá, um amigo nosso lá, ele chegou lá e era 3 da manhã e nada do cara ir embora. Eu, cara, tu tá maluco, né? Pô, o que tu tá pensando que isso aqui é? O McDonald's da Silva Só? Vai embora? Não, mas, gente, tive um casamento na Argentina que era uma amiga nossa americana que casou com um argentino. Aí ela explicou pros americanos, pessoal, o seguinte, o casamento vai acabar pelas 6 da manhã, se não mais. Os americanos entraram em pânico. Imagina. Porque como é que a gente vai sobreviver das 7 da noite às 6 da manhã? Eu falei, não, relaxa, vai dar. Vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir, acreditem. Teve uma que levou café pro casamento, isso é maravilhoso. Ela tava tensa, ela assim, acabou. Não, eu preciso de muito café. Eu, não, mas eles vão servir um café à meia-noite, 1 da manhã. Vai dar tudo certo. Vai dar A tudo- gente fica tem um tranquila, preparo pra tu claro. aguentar. Ela levou café. Ela levou café, ela passou o dia tensa porque ela não ia conseguir. Eu falei assim, e outra, tu quer ir embora às 3 da manhã, tu vai embora. Não tem problema. Ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. Não, mas a gente tem que ficar, porque eles têm essa cultura. Como tem hora pra terminar, Tu tem que ficar tem que ficar até o final. Entendi. E aí, gente, foi um transtorno. Foi, imagina quando eles vierem pro Brasil, que a gente é muito mais organizado. Mas pensa só que como isso facilita, né, as coisas, porque aqui no Brasil, todo mundo sabe que dá pra ir embora a qualquer momento, só que tu só vai depois de cumprir alguns protocolos sociais, assim. Claro. Tu chega, tu cumprimenta os anfitriões, tu come um pouquinho, tu conversa um pouquinho e aí beleza, aí tu tá liberado pra ir embora. Se tu não fizer isso, que não tá escrito em lugar nenhum, que é absolutamente abstrato, mas se tu não fizer, as pessoas vão perceber e tu vai ser chamado de desagradável, de mal educado. Claro. É, ao passo que quando tu já sabe que tem que terminar, tu já nem te preocupa. Tá, beleza, eu tenho que ficar aqui até as 4 da tarde, depois eu vou embora. Sim, porque vai terminar, né? Que vai terminar pra todo mundo, O não é nosso só pra mim. problema é que a gente não tem o final da festa, a gente não sabe que horas aquilo vai terminar. E Miriam, Quando acaba, às vezes vai pro É. after depois, né? Pra, tipo assim, after depois. Vai pra. O after depois, eu falo bem assim, é o Pra after. gente- Porque o after é um evento, não é Isso, depois. exatamente. pra gente encaminhando o nosso papo, deixa eu te perguntar, a gente tá muito... A gente passou por um ano, né? 2 anos no mundo inteiro, né? Não só em Nova York, todo mundo passou por isso em todo canto. O que é do ano que vem lá? O que se espera, assim? Porque, beleza, a cidade já saiu daquela coisa da pandemia, as pessoas já não têm mais máscara, tá tudo bem, até certo ponto, mas o que se espera para 2022 dessa cidade, assim? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque essa semana várias peças, o teatro finalmente reabriu. Sempre a gente, voltando à história, né, que a gente falou antes, que o teatro acaba sendo parte da história de Nova York. Porque, querendo ou não, é um termômetro. A Broadway nunca ficou tanto tempo fechada, ela ficou 2 anos fechada por causa da pandemia. Aí finalmente reabriu. E essa semana, vários casos de breakthrough, né, que a gente fala que é quando são pessoas vacinadas que pegam Covid, começaram a aparecer. E aí várias peças fecharam por dias e estão reabrindo. Então, assim, o grande problema agora é se fechar tudo de novo. Sinceramente falando, assim, olhando de uma forma bem analítica, eu não acho que a cidade tenha condições econômicas de fechar de novo. Não tem. Nova York de hoje, de 2021, de final de 2020, não é a Nova York de 2018. Não sei quando é que foi a última vez que vocês foram pra lá. 2018 ou 17? 17, eu acho. Bom, 2017 vocês caminhavam de noite, vocês pegavam o metrô 4 da manhã sem o menor problema. Isso. Vocês podiam cruzar o parque de noite, era seguro e Não tinha rola gente. mais isso. Não rola mais isso. Então, assim, até o meu bairro, que é super residencial, que tu não via crime, que tu não via nenhum, assim, vamos lá, nenhuma ameaça, hoje em dia tu vê. Então, hoje em dia, em Nova York, tu tem bolhas de segurança. Mas a cidade como um todo não é mais aquilo. Porque, enfim, a pandemia afetou muita gente, novas pessoas desemprego. morando na rua. Também fizeram um bail reform, que foi uma reforma do que vai ser preso, de que tipos de casos vão ser presos e que tipos de casos não vão ser presos. Então, tu tem gente que entra e sai da prisão, que nem tem aqui. E também porque quiseram liberar lugares nas prisões e levaram para a ilha de Manhattan. Colocar em hotel boutique com a intenção desses hotéis boutiques receberem tantos dólares por noite para cada pessoa que estava morando lá. Só que aí tu tira uma pessoa que está respondendo um processo criminal, às vezes de estupro, às vezes, enfim, várias coisas, e leva para o centro da cidade. Sim. E isso é um problema muito grande, porque Nova York hoje, metrô de noite, mulher sozinha não pega mais. Nossa. Entendeu? São coisas que, para mim, que me mudei para lá em 2010, era impensável.
uma das coisas que era atraente de Nova York era essa liberdade. Sim. Eu saía do teatro 10h30, 11 da noite e voltava a pé, ouvindo música, bolsa aberta, sabe? Assim, tipo, bem distraída. Hoje em dia, não. Hoje até posso voltar a pé, mas assim, tem que escolher as ruas, né? Não posso ficar ouvindo música e tal. Então, assim, tá muito melhor hoje do que tava em novembro de 2020. Porque as coisas voltaram a abrir, tu vê gente na rua, né? Mudou um pouco as pessoas da cidade. Muita gente que já pensava em sair da cidade, saiu. Né? O pessoal que... Isso deve ter sido o melhor verão da história, né? Lá, né? Tipo... 2020, olha, 2020 eu ouço te dizer que foi um dos melhores verões de Nova York. Porque os expatriados não podiam sair do país. Nós ficamos todos na ilha de Manhattan. Tava tudo meio aberto, mas assim, tu não podia entrar no restaurante, era tudo na rua. E assim, 0 casos, né? A gente conseguiu baixar para quase, tipo, 0,01 casos de infecção. Então, a gente passou um verão lá maravilhoso. Era bloquinho, sabe? E sem turistas. Sem turistas. E era só gente local. Então, assim, era a coisa mais próxima do Centrinho de Atlântida no seu auge. Entende? Com essa comparação, eu convido todo mundo a seguir Miss Spritzer no Instagram para acompanhar as aventuras de Miriam. Antes de tu encerrar, claro. Eu já perguntei pra Miriam, mas eu sei que as pessoas vão querer saber quem foram os artistas mais legais que tu entrevistou e aquele que assim, não precisava ter entrevistado. Tá, eu nunca falei publicamente do que não precisava ser entrevistado, mas pra vocês eu vou. Opa! Exclusivo. Porque eu sempre dou o benefício da dúvida, claro. tá? Eu sempre sou muito educada. Vai que a pessoa não tá num dia ruim, né? Acontece, já entrevistei gente que num dia tá péssimo, no dia... Nossa, mas essa pessoa é sensacional, né? Bom, o que realmente, assim, eu hoje não entrevisto mais é o Michael Shannon, que é um ator que ele fez o filme The Shape of Water agora, que eu não me lembro o nome em português, e fez um dos vilões Forma da Água. Ele não é uma super estrela, mas ele é um bom ator, e eu tava animada pra entrevistar ele. E ele não foi legal, ao contrário, ele é até meio brabo. Esse cara! Pode crer, eu sei quem é esse cara. Eu manjo ele. Ele é um bom ator. E aí, eu e a menina da InStyle, que tava sempre do meu lado, ele foi meio bravo com a gente no primeiro dia. Aí, no segundo dia que ele passou pela gente, ele continuou sendo meio bravo. Então ele é assim. Ele é assim. E na terceira vez que eu fui entrevistar ele, anos depois, a assessora dele falou assim, tu tá preparada? Né? Gente! Tipo, tão preparada quando eu vou estar. Então, era assim, qualquer pergunta que fazia. Não, legal. Sabe? A pessoa que não dá... É o pior tipo de entrevistado, né? O que só responde... E eu até entendo que talvez ele não goste de tapete vermelho. E aí, no South by Southwest 2020, eu ia ter uma oportunidade de fazer uma exclusiva com ele. Eu tava animada. Eu falei, eu vou encontrar meu arqui-inimigo. Sim. E aí, foi cancelado o festival. E eu acho que é minha culpa, tá? Vocês me desculpem. Era por isso. Força. Era por isso, né? Mentalizou. Então vai ficar pra uma próxima. Mas vai ter que rolar vai esse ter que encontro. rolar. Vai ter que rolar. Não, eu tenho curiosidade de ver ele numa exclusiva versus um tapete vermelho. Mas assim, teve vários, né? Tipo, a Oprah foi muito legal. O Michael Douglas é sempre legal. Assim, tem umas pessoas que tu entende por que eles são tão bons. Amados também, né? Exatamente. A Isabella Rossellini, eu trabalhei, tipo, muitas horas com ela, né? Que a gente fez uma capa pra Marie Claire. Então, ela é aquela pessoa que se eu ver na rua, ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é. Nossa. O Henrique Iglesias, foi demais. Eu achei que ia ser uma diva. É mesmo? Tu achou que fosse uma diva? Porque assim, Como a gente se engana às vezes. Não, mas é que eu acho que era o manager dele que era insuportável, assim, que ele assim... Não, porque é o seguinte, ele vai ter que sentar assim, ele gosta de ficar desse lado, ele vai estar de boné, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tu não pode perguntar tais coisas. Tudo bem. E ele chegou de boa. Mas esse é o melhor empresário que de boa. existe. Esse é o melhor empresário, que quando o empresário é o chato pelo cara. É isso que tem que ser. Esse é o papel do empresário. Não, e ele não tava... Tá, eu assim, Henrique, onde é que tu quer sentar? Qualquer lugar. Eu assim, mas calma, eu tava tensa. A gente ia gravar todas as entrevistas pro tour dele na Europa. Eu ia entrevistar ele pra todas. Então, tipo, eu tinha várias perguntas pra TVs diferentes. E, né, em espanhol, italiano, o que fosse. Sim. E aí né, serão 2 longos dias de gravação aqui. Nós vamos ter que nos dar bem. Então, me fala o que tem, né? Sim. MM azul, né? Quantas toalhas, né? Vamos acomodar ele. Gente, uma das pessoas mais de boas que eu entrevistei na minha vida. E foi, assim, uma gravação longa, que nem eu, nem ele aguentávamos mais. E o Almodóvar é um estranho, um esquisitão. O Almodóvar é demais. Só que o Almodóvar, ele gosta de perguntas boas. Sim. Então, assim, tu acompanha muito, né? Tipo, que nem o Jake Gyllenhaal.
O Jake Gyllenhaal, eu me lembro que era um tapete vermelho também. Só tinham me autorizado a fazer 2 perguntas. Ele gostou tanto das 2 que ele, não, pode entrevistar à vontade. E aí virou uns 5, 10 minutos de entrevista. A pessoa que veio depois fez uma pergunta, ele olhou, essa é a tua pergunta pra mim? E foi embora, porque de certa Mas forma... o que é uma pergunta boa? É uma pergunta que vai massagear o cara? Não. Vai desafiar o cara? O que é aquele... Que vai desafiar, que vai perguntar do trabalho, entendeu? Que não vai, e aí, como é que foi teu término E as com a namoradinhas. Taylor Swift, entendeu? Sim. E as namoradinhas? Ou tipo, o que tu tá vestindo? Né? Tipo, eu perguntei, ele era produtor do filme, eu comecei com a produção do filme. Olha, eu tenho uma pergunta pra ti sobre uma peça que tu fez na Broadway, que ele tava em cartaz. Não, claro, fiz. Aí, tá, então deixa eu voltar mais umas daqui sobre tal coisa. Foi legal, porque ele viu, eu tô interessada em promover o que ele tá fazendo. Sim. Né? Então, isso que é pergunta boa. Tu conhece o que ele tá fazendo, né? Porque eu acho que Exatamente. isso é uma coisa que incomoda, né? Às vezes tu... Não, e assim, ó, eu não culpo o repórter que chega lá sem saber, porque tem festival de cinema que a gente só vê o filme no dia seguinte. Sim. Então, às vezes, tu chega completamente cego pra fazer Não, e entrevista. são tantos eventos, tu tem que estar sempre se preparando, né? É. Pra alguma coisa. E tu não sabe quem é que tu vai conseguir quando é tapete vermelho, né? As pessoas vêm passando. Vão passando. É que nem quando vocês fazem, tipo, Planeta Atlântico, Daí que ele eu sei que fica já fez. tipo, A gente- e aí ele vem pra ti? Como é que Não, é? geralmente tem um assessor que chega antes, pergunta, tu quer entrevistar fulano de tal? Né? Geralmente, quando vem oferecer é porque a pessoa não é tão grande. Tá. Quando eles vêm assim, eu quero falar com o Almodóvar, sabe? Sim. Não, mas o Almodóvar é mais fácil pra mim, porque eu falo espanhol. Então, Sim. ele não gosta de falar inglês, porque o inglês dele não é tão bom. E aí já chego falando com o assessor em espanhol. E é Daí Pedro? ela já... Pedro? Pedro! Não. Não, o Antônio Bandeiras. Antônio! Muito bom. Não, o pior foi uma vez que eu chamei o Michael. Michael, vem aqui. É o Michael Caminho. E veio o Michael Douglas. E veio exatamente, a minha amiga assim, que Eu tava gostei filmando. muito do método Kominsky. Eu achei É muito bom. bem boa. É muito bom. Fiquei chateado que o cara na terceira temporada não renovam o contrato, ele não volta, mas eu gostei pra caramba daquela Mas série. eu acho que ela fecha bem, acho que ela tem que ser assim, não pode ser muito longa. Sim. Até porque, assim, a primeira temporada foi genial, a segunda foi muito boa, ia começar a decair, sabe? Sim. Eu gostei realmente. bastante. Mas o Pedro Almodóvar, ele é muito legal. Que legal. Ele gosta de falar. Os diretores geralmente gostam de falar. O Tarantino, às vezes, ele te segura porque eu não terminei de falar ainda. Sério? Tem mais um ponto Esse que deve eu ser um queria... esquisito, né? Esse cara é um estranho, né? Mas é muito Mas é, inteligente, sim. né? Não, completamente, mas ele é um Gênio. cara estranho. Mas o Almodóvar também. Só que, assim, eles gostam de falar do trabalho deles, Claro. né? Então, assim, não, por favor, fale. Eu gosto dele também. Bom, então tá, a gente já passou, já falou um monte aqui. Miriam, obrigado por tu ter Muito vindo. obrigada, É, prazer. obrigado Próxima por ter vez vindo. tu volta, por favor. Claro. Pelo amor de Deus, aí já com outras peças no currículo, com outras votações, e o Globo de Ouro logo ali, a gente vai querer Dia 9. saber. A Miriam tá no Keeping Up with the Pop, com a rapaziada falando sobre cultura Com pop. Cosma, Certamente com as, o Fanny. as quentuchas do Globo de Ouro tu vai largar ali também primeiro, então procure seguir a Miriam no Instagram pra saber de tudo que ela faz. Vou postar tudo. Obrigada, viu? Muito Gente, obrigada mesmo. Muito a gente obrigada, volta adorei. em 2022, porque agora nós estamos de férias. Tchau pra vocês. Amei, gente.